tomou Samuel um vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Eu vou pedir 20 minutos de atenção. Com 20 minutos eu concluo toda a mensagem. Deus sempre escolheu alguém. Quem acredita que você é escolhido de Deus? E uma das coisas bonitas na Bíblia é que Deus não se atém a alguém quando esta pessoa não tem compromisso com ele. O texto que nós lemos fala de um rei que foi escolhido por Deus. Mas antes desse rei ser escolhido, primeiro vem Saul. O rei que desencadeia os reinados em Israel é Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Só que Saul só tinha estado na presença de Deus por um período de tempo. E quando Saul vira as costas para Deus, Deus rompe todo o pacto com Saul. E aí Deus diz assim: ei Samuel, ei, Samuel. Samuel era o quê? Samuel era o quê? Profeta. Os reis na época eram ungidos através de um profeta. Aí Deus chama Samuel e diz: eu me arrependi de ter escolhido Saul como rei. Eu quero que você unja a quem? A quem? A Davi. Saul era o homem mais bonito de Israel. Você sabia disso? Saul era o maior homem de Israel. Mas Deus não queria mais Saul. Deus não está interessado em beleza. Aí Samuel diz assim: peraí, é para mim ungir quem? Há um rei. Mas olha a expressão. A expressão de Deus começa, a expressão da Bíblia diz assim, ó: disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Quando Deus rejeita o homem, não adianta ninguém querer poupá-lo. Levanta-te, tome um vaso de azeite, vem, Deus diz, aí enviar-te-ei a Jessé o belenita. Quando Deus fala com com Samuel, que era profeta, Samuel coça a cabeça e faz o seguinte questionamento: Senhor, como que eu vou ungir um rei se já existe outro rei? Se Saul souber que eu estou ungindo um outro rei, eu estou aqui embaixo, ele está lá em cima, ele me pisa, me esmaga e eu estou morto. Aí Deus diz assim: você está com medo, né, profeta? Não tem problema, vou te dar uma dica. Diz que vai oferecer sacrifício, só que tem um problema. Deus, ele é inteligente. Diga comigo: Deus é inteligente. Não, ele é pai da inteligência. Deus não diz para Samuel qual era o filho. Deus falou: um dentre os filhos de Jessé. Um dentre. Deus não fala qual. E quando Deus não fala qual, Deus fala um dentre. Deus estava querendo ensinar uma lição. A lição da dependência. O Samuel pega o vaso de azeite e vai. Quando ele está indo, no meio do caminho ele começa a deduzir: qual será o filho? Será? Quem será que é? Aí, no caminho, ele vai fazendo deduções e ele chega a uma conclusão. Olha o perigo de nós tirarmos conclusões sem consultar a Deus. Ele chega a uma conclusão: deve ser o mais velho. É a primogenitura. A primogenitura sempre prevaleceu. Sempre o primogênito é que herdou as melhores bênçãos. Aí ele bate no peito e diz: Deus, tinha que ser o mesmo escolhido. Eu tinha que ser profeta. Experiência. Tempo de crente não te dá direito a tomar decisões sem consultar a Deus. Ele chega na casa de Jessé, eu estou adiantando para vocês entenderem. Conta aquela história toda, viu oferecer sacrifício. E ele entra na casa de Jessé. Quando ele entra, ele diz assim: olha, eu vim aqui para ungir um dos teus filhos a rei. O pai dos filhos, ou Jessé, olha para os filhos e diz assim: bom, deixa eu chamar os meus filhos. Olha para o Samuel e diz: deixa eu chamar os meus filhos. Vai e chama o mais velho, o Eliabe. O Eliabe era grande, o Eliabe era bonito, o Eliabe era o mais velho. Quando ele chega diante, olhe para mim, quando ele chega diante, à frente de Samuel, Samuel olha para Eliabe e ele vai vendo o corpo, o tamanho, o jeito, o estilo e fala: é ele.
bateu em cima. Tem jeito de rei, tem tipo de rei, tem tamanho de rei, tem expressão facial de rei. É ele. Só que Samuel comete um erro. Um erro. Ele não pergunta para Deus se era ele. Ele toma o vaso de azeite, concepção minha, manda o Eliabe dobrar o joelho e diz: vamos lá, moço, é você mesmo. Quando ele faz isso aqui, Deus faz assim: ei, psss. Aí ele para. Aí Deus diz assim: o que você vai fazer, Samuel? Eu vou ungir ele. Quem mandou? O senhor não mandou ungir? Não, eu mandei você ungir ele. Mas não é ele. Mas quem te disse que é ele? Você me consultou. Eu mandei você ungir um dos, mas eu não te falei qual. Ele olha para Eliabe e diz: Senhor, mas olha o tipo dele, olha o estilo, ele tem tudo para ser rei. Aí Deus fala uma coisa bonita: eu não olho para a aparência. A minha ótica é diferente da tua. Tem gente que te julga pelo teu estereótipo. Tem gente que te julga pela tua roupa, pelo teu jeito, pelo teu chinelo de dedo. Deus não está nem aí com isso, gente. O princípio da conversão não está aqui. O princípio da conversão não está na roupa que eu visto. O princípio da conversão está no coração transformado. Eu não digo que isso não reflete no estereótipo. Isso reflete, mas tem que começar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Caso contrário, nós vamos ser sepulcros caiados. Por fora bonito, mas por dentro podres. Aí Deus diz assim: não é esse não. Olha a vergonha que Samuel passa. Mas não é não, Deus, não. O Eliabe, é o seguinte: levanta aí, rapaz, não é você não. Vem o próximo. Quem era o próximo? O Abinadab. Ele pega o vaso de azeite. Aí ele já tinha aprendido a lição. Aí ele diz assim: ei Deus, é ele. Aí Deus abre um sorriso e diz: aprendeu, hein, Samuel? Estou gostando. Não, não é ele. Passa. Samar, é ele? Não. Quarto, é ele? Não. Quinto, é ele? Não. Sexto, não. Sétimo, não. Acabaram-se os mancebos. Não existem momentos que parece que não existe mais pessoas para Deus levantar. Não existe momento na nossa vida em que a gente olha e diz: eu acho que acabou-se as opções. Deus nunca deixa se esgotar as opções. Deus sempre tem uma boca na terra por qual Ele pode um dia falar. Acabaram-se os mancebos? Peraí. Deixa eu ver aqui. Eliabe, Abinadab, Samar, fulano, ciclano, Beltrano. Ah, não, tem o menor. Diga comigo, tem o menor. Diga comigo, tem o menor. Deus sempre tem um negócio com o menor. Mas o que é bonito não é que tem só o menor. É que está onde? Está onde? Diga comigo, no campo. Trabalhando. Olha como Deus é inteligentíssimo. Deus abre mão de 5 que estavam dormindo em casa para escolher um que estava trabalhando. Porque a obra de Deus precisa de trabalhadores. Deus não precisa de gente para encostar-se na parede e ficar escorando a parede. Deus não precisa de gente para aquecer as cadeiras ou para aquecer os bancos. Só para isso não. Deus precisa de trabalhadores. Deus escolhe gente que faça a obra dele. Não importa se tem leão, não importa se tem urso. O importante é que Deus me incumbiu de uma missão. Eu devoro o urso, eu devoro o leão, mas eu não deixo as ovelhas do meu pai serem devoradas. Tem um menor. Manda buscar. Alguém que vai buscar. Parece que vem assim dizendo para o Davi: ô Davi, é o seguinte. Tem um profeta lá em casa que diz que tem um para ser rei. Mas sabe, não se anima muito. A hora que o profeta vê você, ele vai dizer assim: não, eu acho que eu me equivoquei, deixa eu orar de novo. O Davi não estava nem aí. O Davi estava todo sujo, de sandálias, com o cajado, cabelo despenteado, com roupa de trabalhador. Quando o Davi vem vindo, que o irmão dele, talvez no caminho, vem menosprezando, como talvez fazem com você muitas vezes, olham para você com desdém, dizem que você não vai muito longe. E sabe, sempre que você tem um sonho grande, os teus conflitos começam dentro da sua própria casa. Os seus pais, seus irmãos, de repente alguém da sua própria família, de repente não vão concordar. É a mesma história de José.
Dentro da própria igreja, você vai encontrar gente para tentar abortar os teus sonhos. Gente que nunca vai apostar em você, como nunca apostaram em mim. Quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus começou a acender uma chama dentro do meu coração, dizendo o seguinte: eu tenho um ministério com você, eu tenho uma obra. Eu tinha 11 anos de idade, eu vinha à frente do altar, eu caía de joelho e eu ficava chorando. E por N vezes, quando eu me levantava, eu observava na expressão facial de alguns irmãos, sabe aquele desdém? Porque eu não era filho de um grande pastor. Aliás, meu pai até hoje não é crente. Meu pai era hiper contra crente. Meu pai foi embora de casa porque nós nos convertemos ao evangelho. Meu pai por várias vezes me proibiu de ir na igreja. Meu pai falava para os outros que eu tinha ficado bobo, louco, depois que fiquei crente. Porque Deus fez uma mudança extremamente radical na minha vida. Deus tinha um chamado especial. 12 para 13, 13 para 14 anos, eu estava dentro da igreja, e Deus falando, eu tenho um ministério contigo. E eu chorava, eu orava, e as pessoas diziam, coitado. Eu me lembro um dia que eu terminei de pregar. Eu tinha uns 12 para 13 anos de idade. Quando eu terminei de pregar, eu desci do altar. Tinha umas obreiras da igreja conversando. Eu falei, deixa eu passar perto, eu acho que elas devem estar falando bem da mensagem. Coisa de iniciante que fica esperando que bajuladores rodeiem. Hoje eu aprendi muito, Deus me ensinou, a vida me ensinou. Eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. Eu passei perto e uma irmã cutucou a outra e falou assim, ó, parece um cachorro latindo no altar. Eu baixei minha cabeça, saí triste, mas lá no fundo do meu coração, lá no fundo da minha alma, Deus havia colocado um chamado e eu não podia abrir mão desse chamado. As pessoas não acreditam em você. Quando as adversidades começam a vir, as pessoas começam a te jogar em face, dizendo, e agora, como você vai conseguir? Fui desenganado dos médicos com 14 anos. E já contei aqui algumas vezes. Aos 16 anos de idade, eu posava lá na Marechal, 10 da noite até às 7 da manhã, sentado no meio-fio, em frente ao INSS Central, esperando uma ficha para consultar com o médico, porque meu pai tinha ido embora, minha mãe trabalhava de diarista para dar assistência em casa, e eu não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica. Os médicos de Telêmaco Borba, eu sou natural de Telêmaco Borba, haviam me desenganado, e eu fiquei aqui. 3 vezes por semana eu fazia vigília, posava na frente do INSS, porque o oftalmologista que me consultava só dava 5 consultas e eu tinha que estar na frente. Eu não tinha parente aqui, com exceção de uma tia que não era crente. Para não ficar muito na casa dela, eu saía para a igreja, ficava o dia inteiro na igreja. Para não ser pesado para ela, o pouco que eu tinha, eu comprava todo dia um pão, pegava uma banana, colocava dentro e comia pão com banana. Teve um dia, depois de uns 6 meses, que eu estava fazendo tratamento médico. A junta médica da Clínica de Olhos do Paraná rodeiam, era uma infecção generalizada nos meus olhos. Os meus olhos amanheciam grudados todos os dias. Quando a junta médica rodeia, o médico, o doutor Rogil, olha para mim e diz assim, moço, eu não sei o que você tem que fazer uma tomografia computadorizada da cabeça. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, vou te encaixar no meu convênio e você vai fazer, eu quero te ajudar. De repente, meus irmãos, ele faz tudo, descobre tudo e não aparece absolutamente nada. Reúne uma junta médica e todos começam a examinar os meus olhos, e eu via que todos saíam dizendo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. O médico olhou para mim e falou, olha moço, eu usei mais de 100 tipos de colírios. Os colírios funcionavam 3 dias. Do 3º dia em diante era como água. Moço, eu não sei qual é o seu problema. Eu me lembro que um dia eu saí do consultório médico, sentei no meio-fio, comecei a lembrar de todas as promessas que Deus fez. Eu falei, Senhor, não sei se um dia eu vou enxergar, mas ainda que cego, eu quero pregar a sua palavra. Deus tinha uma promessa. As pessoas não acreditam, mas dentro de você, você tem que manter a fé, a expectativa.
Quando eu olho para trás, eu digo: Deus, o Senhor me amou como jamais amou alguém. Eu te amo. Se eu morrer neste altar pregando, tudo que eu faço para Deus é em consideração a milhões de coisas que Ele fez por mim, jamais vou conseguir pagar. Mas Deus tem me agraciado. Depois de algum tempo, Deus usa uma irmã que entrega um recado dizendo, uma revelação dizendo: hoje chegou o fim das tuas enfermidades. Foi como tirar com as mãos a infecção. Nenhum médico entendeu mais. 16 anos de idade, Deus começou a cumprir a promessa. Comecei a pregar aqui, pregar ali, pregar lá. As pessoas vivia diante de pessoas que diziam: não vai dar em nada. Quando Davi chega na porta da casa, olhe para mim. Quando Davi chega na porta da casa dele, que os irmãos de Davi estão rodeados, como quem diz: vamos ver a cara de Davi e a cara do profeta. Que eles começam a segurar o riso, dizendo: o profeta, quando vê Davi descabelado, vai cair na gargalhada, vai dizer: não, gente, eu acho que eu estou enganado. Mas quando Davi bota o pé na porta, que o profeta no coração vai querer murmurar e dizer: o Espírito de Deus desce e fala: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo que eu escolhi. Se Deus escolher, não tem ninguém que possa revidar a eleição, a escolha de Deus. Se Deus te escolher hoje, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas falem a seu respeito, foi Deus que te escolheu, então Ele fará cumprir a sua promessa. Sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia diz assim: então se levantou o profeta e ungiu. Sabe aonde que ele ungiu? No meio dos céus. Aqueles que diziam: não pode. Aqueles que diziam: não vai conseguir. Agora estavam assistindo o Samuel derramando azeite sobre Davi. E eles assim, roendo as unhas, não é possível. Aqui eu quero começar a falar. Depois da unção, sabe o que aconteceu? E daquele dia em diante, a unção de Deus se apoderou de Davi. Não basta ser crente se não tiver a unção. Não basta ser crente se não for ungido, gente. Davi viveu muito tempo em Belém, mas ninguém falava o nome de Davi. Lê os textos que antecedem. Lê os versículos, os capítulos que antecedem esse texto. O nome de Davi não aparecia. Sabe quando Davi começa a aparecer no cenário bíblico? Sabe quando Davi começa a fazer parte da Bíblia Sagrada? No dia em que ele recebe uma unção. Diga comigo: a unção faz toda a diferença. Antes da unção, Davi não tem história. Antes da unção, Davi não contava nada. Antes da unção, Davi era um zero à esquerda. Antes da unção, todos olhavam para Davi com desdém. Antes da unção, Davi era praticamente um esquecido, inexistente no cenário bíblico. Mas depois da unção, começa um processo de histórias que começam a elevar Davi nos degraus do sucesso. Depois da unção, Davi vence o gigante. Depois da unção, Davi vence o urso. Depois da unção, Davi vence leão. Depois da unção, Davi expulsa demônio com o seu louvor. Depois da unção, Davi é aclamado a rei. Depois da unção, senhoras e senhores, Davi reina e tem o maior exército, o exército mais temido da sua época. Depois da unção, a história de Davi começa a mudar e Davi passa a ser referência nas palavras dos profetas. Depois da unção, Davi começa a aparecer na Bíblia e é citado pelos profetas menores, é citado pelos profetas maiores. Depois da unção, o próprio Cristo cita o nome de Davi. Depois da unção, Davi passa a fazer parte de todo o cenário bíblico. Davi passa a ir para o 2 Samuel. Davi vai indo para frente. Enfim, todos os livros da Bíblia. Davi começa a fazer parte. 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque,
Abacuque, Safonias, enfim, Davi passa por tudo isso. Malaquias vai passando, passa pelo Novo Testamento, passa pelo Atos dos Apóstolos e é citado. E lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, Davi é citado também. Quem tem unção faz história. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer você fazer história. Quem não tem unção não tem história. Quem tem unção faz diferença. Quem tem unção faz diferença. Deus vai derramar uma unção na sua vida hoje. Quem riu de você, quem olhou com desdém para você, quem te menosprezou, Deus não vai matá-lo, Deus não vai destruí-lo, Deus vai conservar em vida. Para quem quer, eles aplaudam a tua vitória. Levante a mão e adore a este Deus. Não adianta ser crente. Tem crente aqui que nunca derramou uma lágrima. Tem crente aqui que nunca falou uma língua estranha. Estamos precisando voltar ao altar. Estamos transformando o cristianismo em algo muito superficial. Muitos crentes vêm à igreja como se fosse um cinema, um teatro. Só para mais um dia, só para mais uma diversão, só para encontrar um amigo, só para encontrar fulano, ciclano. Não foi para isso que Deus te chamou. Quando o crente perde a unção, a vida vira uma bobagem. Quando o crente perde a unção, a mensagem não surte mais efeito. Quando o crente perde a unção do Espírito Santo, a voz de Deus não dirige mais ele, e todas as decisões que ele toma são comprometedoras. Quando o crente perde a unção, ele não tem prazer de estar aos pés do altar, a sós com Deus. Ele não dá mais um bom dia ao Espírito Santo. A vida se tornou tão normal, sabe? Não dá para pregar se for sem unção. Pregador que prega, que não tem unção, é como se fosse mais um político fazendo um belo discurso. Fala bonito, mas não surte efeito. Cantor que canta e não tem unção, é como se fosse Roberto Carlos, a Xuxa cantando. O que faz a diferença não é a voz tão eloquente e bonita. É claro que isso ajuda, mas o que faz a diferença é a unção de Deus. Por que razão Deus tem levantado uma nova geração de adoradores? Porque a maioria querem cantar apenas para cantar, mas Deus quer levantar alguém com unção. E só quem tem unção é que consegue adorar e elevar a igreja à adoração. Deus vai derramar unção aqui hoje. Crente sem unção, a vida perde o sentido. Crente sem unção é como casca de coco em cima da água, levada pelas ondas. Crente sem unção é como uma tartaruga de pernas para cima, faz muito movimento, mas não sai do lugar. Mas quem tem unção é diferente. Quem tem unção vence o diabo. Quem tem unção enfrenta a cara feia de Satanás. Quem tem unção entra na favela e fala de Jesus. Quem tem unção prega aos drogados. Quem tem unção não tem medo das ameaças do diabo. Quem tem unção aproveita os inimigos para se promoverem. Quando o inimigo aparece, o crente de unção diz assim: é a minha promoção, eu venço ele e o rei vai me promover. Deus te colocou oportunidades, mas estas oportunidades você só conseguirá entendê-las se você tiver a unção de Deus. Quem quer unção aqui hoje? Eu sinto o manto da unção descendo aqui. Eu sinto o manto da unção descendo aqui. Unção que faz a diferença. Unção que te faz cantar mesmo quando pés estão amarrados no tronco e o corpo está sangrando pelas chicotadas. É a meia-noite. Você promoveu algo de bom e te colocaram no fundo do cárcere. Mas à meia-noite, Paulo e Silas, cheios da unção, depois de estarem em silêncio, depois de orarem, um diz para o outro: Paulo, pois não, Silas, o meu corpo está queimando em febre. Os chicotes cortaram o meu corpo. O estado febril aumentou. O Silas diz: o meu também está. Mas tem algo que queima mais do que a dor dos vergões. É a unção de Deus dentro do meu coração. Ei, Paulo, pois não, Silas, nós já oramos, já silenciamos, só tem uma maneira de sairmos dessa. Como? Vamos cantar? Porque quando você canta,
nos piores momentos da sua vida, um fenômeno acontece. Enquanto Paulo e Silas estavam em silêncio, Deus estava assentado no trono. Enquanto Paulo e Silas estavam orando, Deus estava assentado no trono. Mas quando Paulo e Silas começaram a cantar, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno. Deus já não estava mais sentado. Deus se levanta de pé no trono e diz: tem um louvor diferente vindo à minha presença. Sabe quando você enfrenta lutas? Sabe quando você diz, não dá mais, pastor Alexandre? Sabe quando todos te cercam? Sabe quando te amarram? Sabe quando amarram os teus pés e diz, você não vai mais falar desse Jesus? Comece a cantar e você vai ver que um fenômeno vai acontecer. Sabe qual? A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, Deus desceu, porque Deus habita no meio dos louvores. E quando Deus desce, as correntes se arrebentam. Quando Deus desce, os laços são arrebentados, as portas se abrem. Deus vai descer na sua vida hoje. Deus vai descer na sua vida hoje. Deus vai descer na sua vida hoje. Quando a unção, tudo é diferente. Lembram de David Wilkerson? Cheio da unção. Deus chama ele lá do interior da Pensilvânia e manda ele lá para Nova York. Quem já leu A Cruz e o Punhal sabe disso. Manda ele lá para Nova York para pregar para a maior gangue. Uma gangue que era composta por aproximadamente 4.000 componentes, comandada e liderada por Nick, hoje Nick Cruz. E quando David Wilkerson vai, conta-se a sua história que um dia ele é enviado à favela, aonde a gangue tinha o nome de Os Maus. Ele está entrando na favela, um policial para ele e diz, ei moço, aonde você está indo com este livro? Era a Bíblia. Ele disse, Deus me trouxe do interior e mandou vir pregar para esta gangue. O policial falou, volta, você é louco. Ele falou, não, foi Deus que mandou. Ele entra dentro da favela e ele começa a pregar. Ele começa a pregar. Reúne-se um drogado aqui, outro drogado ali, outro drogado aqui. E ele está falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. O chefe da gangue, Nick Cruz, começa a ouvir uma voz que ecoava na região. E ele sai de sua casa e diz, o que está acontecendo aqui na minha área? E ele corre para o ambiente onde ele vê todos os seus comparsas ajuntado e ouvindo um pregador magricela de óculos que falava de Jesus insistentemente. E quando Nick Cruz chega, vai abrindo alas, ele chega diante do homem que estava pregando e diz, quem é você? Quem foi que te mandou você vir aqui? E David Wilkerson diz assim, eu sou enviado de Deus. A unção de Deus fervia dentro do coração de David Wilkerson. E ele diz, foi Deus que me mandou aqui. Ele olha para David Wilkerson e diz assim, seu pregador magricela, ou você sai daqui agora, ou eu te mato. Sabe quem sou eu? Nick Cruz, o homem mais temido de Nova York. David olha nos olhos de Nick com a Bíblia nas mãos e diz assim, Nick, Jesus te ama. Nick havia sofrido espancamento dos pais quando era pequeno. Nick não sabia o que era amor. Ele olha para o pregador e diz, amor não existe. Some daqui. Ele olha para Nick e diz assim, Nick, amor existe e Jesus te ama.
Nick Cruz olha para ele e diz: se você ousar me responder mais uma vez, seu pregador louco, eu vou te matar. Ele diz: pode me matar, mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus te ama. Nick parte para cima dele e começa a dar murro. Ele cai com o nariz sangrando. Quando ele cai no chão, Nick Cruz olha para ele e diz: levante e vai embora. Ele levanta e Nick olha para ele e diz: se você ousar abrir a boca e falar mais uma única vez que Jesus me ama, sabe o que vai acontecer? Eu vou te picar em milhares e milhares de pedacinhos e vou colocar em cada esquina das ruas de Nova York, para que você aprenda a não falar mais isso e a não me retrucar mais. David Wilkerson limpa o sangue, olha nos olhos de Nick e diz assim: Nick, você pode me matar. Se isso vai me fazer bem, então vai, me mate. Se isso vai lhe satisfazer, me mate e me pique em milhares de pedacinhos e coloque cada pedacinho do meu corpo em cada esquina de Nova York. Mas eu tenho uma mensagem para você, Nick: cada momento em que você passar nas esquinas, cada momento em que você virar uma esquina de Nova York, cada pedacinho do meu corpo vai gritar para você: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Levante a mão e adore a este Deus. Deus está curando 18 pessoas que estão enfermas aqui. Deus está restaurando um casamento que está destruído aqui. Deus está renovando 7 pessoas que já não tinham mais expectativa do seu chamado. Hoje é noite de avivamento. Deus tem um milagre para você. Nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhuma das promessas que Deus fez para você Ele vai deixar de cumprir. Quando David Wilkerson termina, Nick Cruz fica paralisado e diz: é louco, você é um louco, nunca ninguém me respondeu assim. Você só pode ser louco, não compensa te matar, vai embora. E David Wilkerson vai embora. Nick Cruz volta para casa irado, pega a seringa, pega a droga e começa. Está injetando a droga, começa o disco na mente dele. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. A voz de David Wilkerson parou, mas a voz do Espírito Santo continuou. Jesus te ama. Ele começa a bater, não era alucinação. Ele vai deitar, ele acorda de madrugada. Jesus te ama, Jesus te ama. Ele dorme de novo e sonha. Jesus te ama, Jesus te ama. Ele sai outro dia com a gangue dele para roubar. Ele entra dentro do ônibus, pega um revólver. É um assalto quando ele faz, é um assalto. Diz: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele está nas ruas e ele começa a ser incomodado. Jesus te ama, Jesus te ama. Um dia, ele agora, incomodado com isso, chama os seus comparsas e diz: eu quero aquele pregador de novo. Alguém diz: sabe, Nick, ele falou que ia estar pregando em um teatro aqui em Nova York. Ele reúne toda a gangue dele e fala: vamos lá ver aquele pregador. Só os ousados constroem história. Deus não te chamou para ser covarde. Deus te chamou para revolucionar a história. Naquele culto, David Wilkerson prega sobre a morte de Jesus Cristo. E naquele culto, Nick Cruz e mais uma multidão de seus comparsas se dobram diante de Jesus. E hoje é um dos grandes, maiores pregadores do mundo, Nick Cruz, graças a alguém cheio do Espírito Santo. Se não tem unção, não adianta beleza. Se não tem unção, não adianta dinheiro. Se não tem unção, não adianta fama. Se não tem unção, não adianta saúde. O que te faz viver é a unção de Deus. Quando cantar, cante na unção. Quando pregar, pregue na unção. Quando orar, ore na unção. No ano de 2002, eu era pastor em Guarapuava. Aqui tem alguns irmãos que me conhecem de lá. Eu vou encerrar agora. Eu fui chamado para levar uma santa ceia lá numa cidade perto de Prudentópolis, meio do mato.
Eu chego em Prudentópolis, o irmão diz assim: vamos com o meu carro, pastor. Aliás, vamos alugar um carro aqui, porque é no meio do mato, tem pedra, vai acabar com o seu carro. E o pessoal aqui já conhece melhor. Vamos? Falei, vamos. Começamos a entrar no meio do mato. Estamos entrando. Estrada fechada de mata. De repente um campo aberto, estrada fechada. Falei, irmão, você está me levando aonde? Ele falou assim: para a igreja. Falei, fazer o que no meio do mato? Ele falou, tem uma igreja lá. Depois de andarmos uns 100 quilômetros no meio do mato, chegamos em um campo aberto. Tinha uma única igreja, do lado de uma casa. Eu olhei de um lado, tinha roça, do outro gado e do outro árvores. Eu falei, irmão, eu vou pregar para quem aqui? Não vai ter ninguém. Ele falou, não, pastor, hoje é Santa Ceia. Você vai dar a Santa Ceia e tem 25 membros de Santa Ceia. Eu falei, 25 membros? Eles vêm do quê? Da onde vêm? São transladados que nem Felipe? Ele falou, não, pastor. Tem gente que sai 3 dias antes. Sai na quinta, anda um pouco, posa na casa de outro irmão. Sai na sexta, anda mais um pouco, posa na casa do outro, para chegar no domingo na ceia. Eu falei, desse jeito? Ele falou, desse jeito. Tem irmão que sai no sábado para chegar no domingo. Vem posando na casa dos irmãos mais perto. Uns vêm a pé, outros a cavalo, outros de carroça. Enfim, mas vem. Eu falei, meu Deus, na cidade precisa um ônibus. Só falta as pessoas exigir que o ônibus pegue na porta da casa. Se tiver de andar 100 metros, aí eu não vou andar. Não vou na igreja hoje porque o ônibus que eu sempre vou já passou. E para mim pegar o outro tem que andar um pouco. Trocam a unção de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa faz eles abrirem mão da unção de Deus. Bem, o culto começa. O culto começa, era umas 1h da tarde. De repente eu estou ali, um irmão começa a orar. Não tinha microfone, não tinha lâmpada, não tinha energia. Era um salão, um ambiente humilde. O irmão que orava com uma voz bem forte. Eu fiquei do lado de fora conversando com outro diácono. Aí o pastor assim, de repente eu olho lá longe, vem um pontinho que vem crescendo, crescendo, crescendo. De repente eu percebo que era uma mãe que vinha puxando os filhos, 3 filhos pelas mãos, que chega e entra dentro da igreja e começa a orar. De repente lá vem outro ponto, era uma carroça que vem com 5 pessoas, param, amarra o cavalo numa árvore próxima à igreja, descem da carroça e entram para dentro. De repente vem um irmão moreno de cor negra, bem escuro mesmo, suado, montado num cavalo com um violão. Eu olhei para ele, falei, Jesus querido, ainda tem fé, não dá cavalo tanto desse, ainda vai querer cantar na igreja. Ele amarra o cavalo e entra para dentro. De repente vem um outro irmão com uma viola, desce do cavalo, amarra o cavalinho e entra para dentro da igreja. O culto começa. Eu era o preletor daquele culto. Eu me assento no último banco e fico lá falando, Jesus querido, o que eu vou fazer aqui hoje? Não tem som, não tem nada. Aí o irmão começa a cantar uns corinhos, aqueles corinhos bem antigos. O culto começa a andar normalmente. Eu estou lá atrás. De repente ele diz assim, vamos ouvir a dupla louvar o nome do Senhor Jesus? Aí levanta aquele irmão com o violão, o outro com a viola. Os dois vêm bem na frente. Aí um chega na frente do outro, sabe coisa de sitiante? Aí um olha pro outro e diz assim, tira a nota aí. É isso mesmo. Irmão, nós vamos louvar Jesus aqui? Mas é tudo para a glória de Deus. Vamos cantar um hino aqui. Aí eu falei, Jesus, é hoje. Aí começaram a cantar um hino. Sabe aquele hino que acho que nem minha avó conhecia? Mas tiraram lá do fundo do baú. Ai, meu Deus, é hoje. Eu falei, Jesus, esse povo precisa de rádio. E tem que ser FM, porque senão não atualiza. Na cidade já está cantando música gospel. Aqui é aqueles hinos antigos ainda. Jesus querido, tem que dar um CD para esses irmãos. Ele cantou a primeira estrofe do hino e entrou no coro. Quando ele entrou no coro, eu parei de murmurar. Uma coisa começou a queimar aqui dentro. Quando ele entrou no coro, começou a queimar. Terminou o coro, entrou no outro. Eu estava procurando um lenço para enxugar as lágrimas. Terminou, eu já não estava mais me controlando no banco. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? O que está indo diferente aqui? Sabe o que Deus disse para mim, filho?
Aqui ninguém canta para competir. Aqui ninguém canta para ser melhor que ninguém. Aqui eles cantam para adorar o meu nome. E aonde tem alguém que me adora, ali eu habito. Eu que desci aqui, filho! Fica em pé um pouquinho. Fica em pé um pouquinho. Fica em pé um pouquinho. Deus desceu neste lugar. A irmã Fernanda vem cantar aqui, por favor. Deus desceu aqui. Deus desceu aqui. A glória de Deus está neste lugar. Ei, Deus está curando agora. Deus está renovando. Ei, eu quero que você entregue o teu coração à presença de Deus aqui hoje. Eu quero que você se entregue a Ele aqui hoje. Olha, bracachura, mande que manaide cantar. Alabrachura, manabarca, alabaxando e me ande candia, não briandena. Espírito do Senhor, a glória de Deus está aqui. Quem quer ser cheio do Espírito Santo pode abrir o teu coração. Aleluia. Apenas sua história ficou de um homem que no tempo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava esperando alguém que me desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atropelado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer rima os pés no chão? Que esperança tem? Mas que esperança tem? Se desse ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas cidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dai-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem tiro, tem poder de Deus. Onde tem tiro, o milagre vem. Onde tem tiro, algo acontece. Onde tem tiro, cheio de poder. Onde tem tiro, nova da esperança. Onde tem tiro, o céu se abre. Aqui tem poder, tem ungidos de Deus nesse lugar. Porque Deus está aqui nesse lugar. Mas o Todo-Poderoso está aqui nessa noite.